A densidade que o termo do plano diretor define não é da questão... A densidade é o que? A área e o que tem dentro daquela área. Exatamente.
boa noite. Estamos aqui em mais uma live para falar um pouquinho no nosso assunto importante aqui desse período pré-eleitoral. Uma live aqui do nosso programa Salve Itaperuna. Tem hoje aqui a presença ilustre de dois talentos de Itaperuna. A Graziela Genovez e o Gabriel são dois irmãos formandos de Engenharia Agrimensura e Cartográfica pela Faculdade Federal Rural do Rio de Janeiro. E a gente vai poder falar sobre o plano diretor de Itaperuna e sobre um tema muito importante, que é a suscetibilidade para inundações em Itaperuna, que inclusive é o tema do TCC da Graziela, não é isso, Graziela? Sim. Bacana. Antes de mais nada, eu vou aqui aproveitar para a gente atualizar os dados da contaminação de Covid, né? Como está acontecendo em Itaperuna. Graças a Deus a gente está aí passando com bastante segurança, com alguma segurança, apesar do vírus estar lastrando aí, acontecendo a interiorização, como a gente já vem falado, e aí eu volto aqui a reforçar o pedido para termos uma barreira sanitária em Itaperuna, podermos controlar melhor da onde vem, né, a origem do vírus aí, se tiver acontecendo aí uma maior alastração e que a gente não ultrapasse a classificação de médio risco que a gente está até então, ok? Então, por favor, governo municipal, vamos fazer a nossa barreira sanitária, tá? Para a gente poder monitorar, rastrear aí essa contaminação que pode estar vindo do vírus de outros lugares. Os municípios ao redor já estão fazendo, a gente tem que fazer o nosso dever de casa. Bem, o vírus aqui em Itaperuna está com o histórico de casos até então, 810 casos, sendo positivos 440 que estão ativos, tá? Hoje, de 810, temos 440 ativos, 11 pacientes seguem internados, 429 em isolamento domiciliar. Isso aí é no Hospital São José do Avaí. E temos recuperados 353 casos, graças a Deus. E casos em monitoramento, são 1.011 casos que estão em monitoramento, tá? Porque ainda não foram confirmados. Pessoas que estão sendo monitoradas, mas ainda não foi confirmado. Tivemos até então 17 óbitos. Só fazendo uma correção, isso aí são os dados da prefeitura, tá bom? Invertemos a ordem aqui e eu me confundi. A gente vinha fazendo na ordem o contrário. Então, ó, temos 11 pacientes internados no hospital de campanha da prefeitura e 353 pessoas que já estão recuperadas, graças a Deus, 440 casos ativos, tá? Dos quais 429 estão em isolamento domiciliar. E, vamos lá, 17 óbitos, que são do município de Itaperuna. Agora, pelo Hospital São José do Avaí, nós temos aqui até o dia 26, tá? Hoje, temos aqui 6 casos internados que estão confirmados e mais 6 casos suspeitos, total 12, tá? Então a gente está abaixo de 50% nos dois casos, graças a Deus. Então estamos com risco baixo. Já tivemos óbitos 17 confirmados e 3 suspeitos. E altas confirmadas, 38 pessoas que estavam realmente com Covid e tiveram alta, e altas que estão suspeitas ainda que não saiu o exame, 12. E casos descartados, 30. Bem, também tivemos aí até ontem, com a situação do hospital, foi divulgado aí na mídia geral que o hospital não estava recebendo repasse do Estado, tá? E com risco até de fechamento. Então, espero que essa situação tenha sido superada. Foi, inclusive, debate na Câmara de Vereadores também. Espero que a situação já esteja superada. Bem, é isso que a gente tem para falar dessa situação. População, mantenha, por favor, as melhores práticas, cautela, usando máscara. Estamos com as nossas máscaras aqui. Apesar de agora Vou até mostrar aqui, ó. Apesar da gente estar aqui agora numa entrevista, não poder usar máscara, não fica bom o som, mas estou com a minha máscara. Os convidados também estão com suas máscaras e a gente está seguindo as melhores práticas também para a gente se proteger, tá ok? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a pauta.
Lembrando mais uma coisa também importante, gabinete de crise. Por favor, pedimos aos órgãos públicos aí, ao nosso poder público, que organize o gabinete de crise, que possa ter uma comunicação com a população, que possa fazer uma fiscalização bem feita, porque a gente já viu aí também reportagens, tá, na televisão e tudo mais, falando sobre a fiscalização para os comércios poderem seguir as melhores práticas, tá? Seguir a cautela recomendável, porque infelizmente não estão seguindo todos os comércios a regulamentação que foi estabelecida no decreto municipal. Tem que seguir as melhores práticas para a gente não ter aí uma contaminação descontrolada. Beleza? Vamos lá. Então, agora, dito isto, vamos entrar aqui no assunto mais importante da nossa live de hoje, que é sobre o plano diretor e a questão da suscetibilidade de inundação que a gente tem em Itaperuna. A gente teve há pouco tempo uma inundação em Itaperuna que a gente ficou com a cidade aí intransitável, né? E por conta disso eu conheci a Graziella e o Gabriel, tá? Numa outra live, inclusive, que eles contribuíram participando, falando a respeito disso, e a gente resolveu aqui fazer uma live para falar sobre isso exclusivamente. Sobre o plano diretor, que eu tenho convidado também o Mike Monteiro, engenheiro, que vai entrar na sequência, falando com a gente um pouquinho mais sobre a parte prática da aplicação do plano diretor e tudo mais. E, preliminarmente, vamos falar aqui sobre os conceitos de plano diretor e essa questão específica da suscetibilidade de inundações que a nossa cidade tem. Tudo bom? Boa noite, Graziella. Boa noite, Gabriel. Fala um pouquinho, eles são pessoas aqui, talentos da nossa terra. Fala um pouquinho de vocês, como é que foi essa ideia de vocês. Vocês têm uma empresa, né? Sim. De agrimensura, de engenharia e cartografia. Meu nome é Graziella, como ele já disse. Eu sou daqui de Itaperuna, mas acabei indo embora para o Rio para estudar. E agora, né, no finalzinho do curso, a gente abriu uma empresa com a qual a gente trabalha tanto com topografia quanto cartografia, na área de meio ambiente, na área de topografia, em outras áreas de engenharia, que às vezes não é só a nossa especialização. Então a gente acaba trabalhando com outras empresas que a gente tem vínculo com a nossa. Uhum. Como é que é o nome da empresa? Elitigel. Elitigel, muito bom. Você pode falar para o nosso público que está acompanhando. Isso. Inclusive aqui eu quero aproveitar para falar para todo mundo que está participando, compartilhem essa live, é um assunto muito importante, compartilhem, convidem as pessoas para assistirem, e curtam, comentem, mandem as perguntas para a gente poder interagir e aprofundar o assunto. Por favor, Gabriela, continue. Então, o meu projeto, como ele já apresentou, é sobre suscetibilidade de inundação. A cidade de Itaperuna, não só de agora, né, já tinham mais ou menos uns 7 anos que a gente não tinha uma enchente tão grave como a gente teve agora no ano de 2020. Então, eu já tinha tido a ideia ano passado de fazer esse projeto, só que como chegou no final do ano eu vi que estava com um problema muito grande, deixei para estender um pouquinho para pegar os dados da pluviosidade que estava inundando na cidade. Bem, nós moramos... Nossa cidade é em vale, né? Nós temos altos morros e também temos o rio principal, que é o rio Muriaé. E por conta disso, do rio passar no meio da cidade, acaba inundando praticamente os bairros que são ficam mais perto dos rios, que por conta é o centro, que fica no centro da cidade. Com isso prejudica as pessoas que são de baixa renda, também as pessoas também que não são, né? Então acaba ocasionando um problema na população e também, como eu comentei com ele, na parte econômica da cidade, porque, querendo ou não, nós temos uma BR que passa aqui no meio. A cidade para, né, de uma forma geral, fica intransitável, o comércio fica prejudicado, o deslocamento das pessoas fica prejudicado de uma forma geral, todo mundo é afetado por isso. Eu quero aproveitar aqui e falar aqui boa noite, professor Godoy, que está nos assistindo, pré-candidato a vice-prefeito junto comigo na nossa chapa pelo PRTB, todas as pessoas que estão participando, muito obrigado mais uma vez, boa noite a todos aí. Eu esqueci de fazer aqui nossa saudação, professor Godoy, que é nosso Senhor Jesus, nosso Deus esteja conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Por favor, então realmente a cidade toda fica impactada por isso, aí você adiou um pouco a conclusão do seu TCC por causa disso, né, para ter os dados. Para pegar mais dados de informações, porque a gente não esperava realmente que ia acontecer isso aqui, né, foi uma coisa, foi surpresa, né, para a cidade. Então, eu comecei a coletar esses dados e a minha ideia era realmente fazer um modelo que mostrasse se acontecesse uma enchente aqui, acabou acontecendo. Uhum. E eu estou trabalhando ainda nesse modelo ao qual a gente vai imprimir em 3D, que a gente tem impressora na universidade. Perfeito. Para imprimir.
E mostrar para a população daqui como que fica o terreno, porque isso prejudica também o asfalto. Com certeza. As casas, graças a Deus aqui, eu não ouvi, né, falar de casas que acabaram caindo. Eu acho que teve um caso, acho que foi no Fiteiro, se eu não me engano, uma casa que caiu e perdeu tudo. Foi isso? Teve um caso. Eu acabei não ouvindo falando desse caso, Teve sim. igual aconteceu em Minas Gerais, que a água estava vindo e estava levando tudo, É isso. né? Aconteceu aqui um caso, pelo que eu sei. Então, a minha ideia foi essa mesmo, para trazer uma melhoria para o município. Porque Sim. nós dois, né, por sermos engenheiros, tipo, eu fico mais no Rio e ele fica aqui em Itaperuna. Sim. Então, a gente tem essa visão de que a gente precisa ajudar a nossa cidade. Porque, querendo ou não, como eu falei com o Michael, a gente estudou praticamente na mesma escola. E a escola nossa fica aqui no centro, que é o colégio público. E querendo ou não, isso prejudica, porque as pessoas estão vendo, assim, as empresas estão vendo que a cidade sempre tem problema com inundação. Que empresa vai querer vir para cá? Exatamente. Sabe que vai ficar prejudicado na sua operação, na sua atividade. Não tem como receber uma mercadoria de um fornecedor, não tem como distribuir sua produção, né? Isso aí, com certeza, fica fechado às vezes, não consegue vender, atender seu público. Com certeza. Mas e qual foi a conclusão do seu TCC, esses dados que você levantou? Itaperuna tem uma dificuldade, é crônica, né? Sempre foi assim, mas a gente tem que planejar e o plano diretor serve para isso, para a gente planejar soluções, não é isso? Sim. Portanto, que a gente chegou a conversar isso com você, que o plano diretor ele é essencial nisso daí. Porque nele está escrito, fala sobre a sustentabilidade de inundação, fala sobre o meio ambiente, fala da cidade em si, fala da economia, fala do planejamento das escolas. Então, ele acaba englobando tudo dentro dele. Perfeito. Então, mas no seu estudo, mas você conseguiu encontrar uma solução, uma alternativa para a gente minimizar esse impacto ou vamos dizer assim, impedir, né, que ocorra, né, proteger para que isso não aconteça novamente? Como é que é? O ideal seria que a gente tivesse monitoramento na cidade, como que ocorre em Muriaé, que a CPRM, tanto a Agência Nacional das Águas, também trabalha com esse tipo de monitoramento. O ideal seria isso, alertas dentro da cidade, porque a gente nunca sabe a quantidade de chuva que está chovendo na cabeceira e pode chegar a qualquer momento para as pessoas saírem das suas casas, para não acontecer um incidente. Isso eu acho até que o bombeiro faz algum monitoramento. A gente inclusive apoiou durante esse período de enchente, a gente conversa com essas autoridades, né? E tem um monitoramento, tá? A gente fica até depois, parece que assim, primeiro teve a enchente, para depois o pessoal começar a monitorar melhor. E aí ficou monitorando, falando que estava tendo risco e tal, que ia ter novamente. E assim, acabou que a gente... Aquela coisa, né, de fechar a porta depois que o ladrão já entrou, não é isso? Mas monitorar não é uma solução, né? Porque vai ter enchente do meio ambiente, vai prever a enchente, vai diminuir o impacto de perdas e tal, mas teria uma medida que fosse mais efetiva no sentido de evitar que haja novas enchentes? Qual seria? Quando você faz esse monitoramento, você faz esse mapeamento, você já sabe as zonas que vai correr essas manchas de inundação. Certo. Então, a cidade, ela já tem ela pode criar uma maneira de precaver isso, criando mais, usando o plano diretor, criando leis que vigorem das pessoas, não construir casa tão perto do leito do rio. Então, há maneiras do que contenção também. Sim. É outra maneira também, que ela até cita, só que Itaperuna, a questão topográfica dela não é constituída para construção, né? Se você for ver o centro dela, principalmente, foi até citado ontem na live pelo engenheiro ontem que apresentou. Sim, exato. Ele até citou isso e eu achei bastante interessante, porque isso até na live do professor Godoy com o Celcinho da Habitat. Exatamente. Né? Que é o imobiliário em Itaperuna. Ele citou isso e citou bem elaboradozinho da ideia que ele teve, que só foi uma ideia visual, né? Mas que você vê a topografia de Itaperuna, ela não é suscetível a estar construindo alguma coisa. Itaperuna deveria ter o quê? Um escoamento de água e esgoto, ou escoamento de águas pluviais, na verdade, muito mais eficaz do que é hoje. Se você vê no Rio de Janeiro hoje enfrenta enchente. Hoje em Rio de Janeiro enfrenta enchente. Mas enchente que enfrentavam muito antes, há 10 anos, há 30 anos atrás,
eram gigantescas, hoje minimizou bastante. É verdade, fizeram os piscinões subterrâneos, né? Os piscinões subterrâneos. Que funcionaram bem. Mas há pouco tempo teve enchente, é o que você falou. Continua tendo, claro, mas vai ter, diminuiu bastante. O nível, né? Exatamente. Eu acho que aqui em Itaperuna, tenho quase certeza, se você for estudar a topografia dela e ver que a topografia dela não é tão favorável assim para enchente, porque existem muitos morros e nesses morros existem muitas construções. Sim. Se você for ver no estudo dela, as manchas de maiores precipitações de água não deveriam encher no centro. Por que enche no centro? Para pensar, enche no centro por quê? Porque a captação de águas pluviais de Itaperuna não é eficaz. Perfeito. Não foi bem dimensionada. Exatamente. Ela não foi bem dimensionada pelas construções que estão ali em volta. Uhum. Se a gente conseguir dimensionar essas captações de águas pluviais e conseguir redirecionar essas águas que vêm da chuva, ir para o local certo, ir para uma mananciais dos rios, onde que não haja ninguém, a gente consegue controlar essas enchentes. Controlar ela de não ter mais, porque não existe uma estatística 100%, ela é 95%. Não dá para garantir 100%, então. Exatamente. Não é controlar para não ter mais, mas controla para que tenha um nível de impacto, vamos dizer, controlável, né? A gente, repetindo a palavra aí, controla de alguma forma. A gente viveu numa ficção, na verdade, né? A gente viveu numa crise de seca em Itaperuna durante esses 7 anos muito grande. Essa ficção enganou muitas pessoas. Ela achou, não vai ter mais enchente em Itaperuna. Certo. Isso fez com que as pessoas também ficassem um pouco desleixadas com a situação que estava acontecendo aqui. Ocasionando o quê? Entupimentos de captação de águas pluviais. Porque as pessoas não tem chuva. A chuva que tem é pouca. Então as pessoas acabam jogando lixo na rua e a chuva que tem carrega esses lixos e vai entupindo essas redes de captação de água. Sim. Então a população também tem que se conscientizar um pouco. Com certeza. Acho que é a principal importância dessa nossa debate aqui é justamente trazer à luz essa discussão e a conscientização da população, não é isso? Por isso a ideia do plano diretor ser um plano diretor que as pessoas consigam entender. A gente tem um plano diretor muito técnico. Se eu for ler o plano diretor, eu tenho que revisar o plano diretor várias vezes. Eu aposto também que o rapaz que é engenheiro, o Mike, ele também tem que revisar várias vezes para começar a entender o plano diretor. Pô, o plano diretor aqui tem alguma... Será que ele dá para encaixar? Será que eu vou conseguir entender? Que ele vai ter mais facilidade porque ele já está bem familiarizado. Eu acho que ele já revisou. Provavelmente ele tem revisado várias vezes. Foi elaborado, ele já estava ali antenado. Sim, com certeza. Mais, né? Mas realmente é o que você está falando. O cidadão comum ele não vai conseguir entender, ou muitas das vezes não tem o conhecimento de que nem existe talvez o plano diretor, e aí acaba fazendo da sua forma lá a construção, né, da forma que ele idealizou, e não seguindo às vezes as recomendações, a legislação, a regulamentação, e isso acaba derivando uma série de outros problemas depois, né, que a gente vai aprofundar depois, vou falar com o Mike a respeito. Realmente isso é importantíssimo, ter uma linguagem, né? Uma linguagem mais social, uma linguagem popular, que as pessoas consigam entender, né? Sim. E isso é importante porque as pessoas vão começar a ver que o plano diretor é importante para elas desenvolver a cidade, para ela ter uma cidade visualmente mais bonita, uma cidade ecológica, e também vai perceber também que isso agrada aqui, turismo. Com certeza. As pessoas começam a ver a Itaperuna de forma diferente. Itaperuna é uma cidade bonita, vale a pena a gente ir lá visitar, e isso atrai dinheiro para a cidade. Muito bom. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Com certeza. E o plano diretor é o que dá a diretriz, já diz o nome, ele dá a diretriz, ele dá o caminho, o norte que a gente vai seguir para a cidade como um todo se desenvolver em todas as áreas, econômica, que aí o turismo traz também, né, divisas para a gente, social, não é isso? Vamos dizer assim, até de convivência, de harmonia, de beleza, está tudo interligado. Mas uma coisa que você falou muito importante, Gabriel, que é sobre o meio ambiente, né? Contemplando isso, que é importantíssimo, porque a gente não tem da onde a gente fugir, a gente achar que a gente é o dono da terra. O meio ambiente estava aqui antes da gente, né? O ambiente. A gente tem que se adaptar a ele e adaptar o meio ambiente para que a gente possa conviver em harmonia com ele. Então, a Graziela estava falando que a gente é signatário de uma lei das águas. Sim. Fala um pouquinho o que é isso, Graziela. Quando dessa seca que teve aqui no ano de 2013, 2014 mais ou menos, o órgão de meio ambiente do estado do Rio criou um projeto chamado Pacto pelas Águas. Sim. E a Itaperuna faz parte, por conta de Raposa. Sim. Nós temos uma rapa lá.
Sim. que é a área de proteção ambiental. Perfeito. Então, eles criaram esse projeto ano passado, eu já estava trabalhando com eles estavam fazendo uma renovação dos mananciais, dos rios, por conta disso, é para refazer o reflorestamento das áreas de preservação ambiental. Perfeito. Dos leitos dos rios. Outra coisa importante também que a gente tem que ressaltar, que eu acho válido, que a gente tinha que ter uma conscientização ambiental na cidade, principalmente nas escolas. Temos de jogar lixo no rio, porque agora a gente não está vendo tanto isso aqui, né, durante a pandemia, mas eu já vi gente jogando no sofá. Sim. Isso durante a enchente é horrível. Perfeito. Meu pai trabalhava na estação de água aqui de Itaperuna, na SEDAI. Na época de enchente era um sufoco para ele limpar, porque ele entrava dentro daqueles canos grandes para desentupir, para nas galerias e nas manilhas. Sim, para limpar. Porque ele falava que ele fala ainda, né, que vem muita coisa. A gente vê até caixão, porque a água vem trazendo, não é? Lixo, coisas de hospital, às vezes também que às vezes as pessoas jogam, passa na rua, joga máscara, luva, injeção. Agulha, então tipo, é muita coisa que você vê na água. Sim. Então isso prejudica. Sobre isso, eu acho importante a gente falar sempre, que é o seguinte. A gente precisa ter em Itaperuna uma coisa chamada sobre o lixo, né? Não é o lixão, não é o correto. A gente tem um lixão, mas na verdade a gente precisaria ter um aterro sanitário, não é isso? Sim. E a gente precisa que a sociedade e a população, de uma forma geral, tenha consciência de poder fazer ali a separação do seu lixo, do lixo orgânico para o lixo reciclável. E, inclusive, isso daí eu acho que a gente pode fazer uma lei no município para o IPTU verde, tá? Trazendo recurso, trazendo fomento, incentivando a quem faça a separação do seu lixo. Isso é uma proposta que a gente tem no nosso plano de governo, o IPTU verde, para dar desconto progressivo para quem faz as medidas com intenção de preservar o meio ambiente. Não só do lixo, o lixo a gente pode dar tipo 10% para quem separar seu lixo e fizer o cadastro nas empresas que fazem a coleta e tudo mais, a reciclagem, mas também a parte da energia solar, a coleta das águas pluviais, para utilização que não seja necessária água potável, para limpeza de calçada, lavar carro, irrigar jardim e plantio de árvores, deixar uma área do terreno para plantar, para poder ter a permeabilidade do solo, né? Para a gente poder justamente não ter esse problema tão grande das chuvas, porque essa inundação que vem, tudo bem, vem do rio, que às vezes está chovendo lá na cabeceira, mas também tem a chuva aqui em Itaperuna, que por conta da impermeabilidade do solo, das construções de forma, vamos dizer, descontrolada ou de forma não planejada, não organizada, faz com que as águas escoam dos morros, né? E inunda a parte baixa. E como você falou, a topografia de Itaperuna ela é propícia a isso, a inundação, né? Ela é muito suscetível a isso, matéria do seu TCC, e que o Gabriel abordou muito bem. É suscetível, é espremida entre o rio e as montanhas, não é isso? Então forma aqui uma piscina ali na avenida, né? Então, assim, é uma lei importante que a gente quer oferecer para a Câmara de Vereadores, se Deus quiser aprovar, caso a gente tenha um resultado aí nesse pleito eleitoral, mas nosso objetivo é maior do que isso, é que Itaperuna vença. Então a gente está oferecendo a ideia, não precisa ser depois da eleição, pode ser agora, o prefeito pode oferecer essa lei lá, os próprios vereadores oferecerem uma lei do IPTU verde, tá bom? Fica a sugestão para que isso possa acontecer e Itaperuna tem essa consciência. Inclusive eu vou falar sobre o nosso plano diretor, o seguinte, dia 29, segunda-feira agora, vai ter uma audiência pública na Câmara de Vereadores, que ontem foi informada, anteontem foi informada na quarta-feira, na sessão de quarta-feira, dia 25 agora, teve a sessão e que o vereador convidou a população a participar da audiência pública que vai discutir as diretrizes da lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias para 2021. Isso é importantíssimo, porque a população tem que participar. Não é por acaso que está sendo convidada a população, é porque essa lei ela precisa da participação popular, para a gente saber se o plano diretor está sendo seguido, o que a gente quer para Itaperuna. Então eu quero aqui reforçar que o plano diretor
ele tem base na Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma coisa é vinculada à outra, a população precisa participar, tanto que teremos audiência pública dia 29, segunda-feira. A população pode acompanhar, ela é transmitida online, ao vivo, pelo Facebook da Câmara dos Vereadores, também é transmitida depois em reprise pela TV Itaperuna, e a população está convidada a ir lá pessoalmente participar e ver o que está sendo discutido a respeito da lei. Tá? A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. Então, por favor, quem puder, divulgue essa informação, compartilhe essa live, mas comente, fale a respeito disso com as pessoas que você conhece, que têm interesse na melhoria do município. Tem uma coisa importantíssima, eu vou falar um pouquinho mais agora sobre o plano diretor. No plano diretor, tinha como objetivo, para Itaperuna, que foi definido o plano diretor, Itaperuna é uma cidade polo de uma região. Então foi discutido no plano diretor essa consolidação de Itaperuna como uma cidade polo, para que a gente seja visto, que a gente tenha visibilidade para o nosso governo federal, porque quando o governo federal vai fazer um investimento numa região, eles priorizam cidades que sejam cidades de referência para uma região. Então, se for fazer um hospital federal, vai fazer na cidade que é referência, que as cidades ao redor procuram aquela cidade para poder satisfazer alguma necessidade de saúde, de economia. E Itaperuna tem graças a Deus, essa característica de ser uma cidade polo. Tá? Então, essa foi uma dos objetivos do plano diretor de Itaperuna, que foi revisado agora em 2017. Mas tem mais uma coisa também que ficou ali definido, que é obrigação também de se ter num plano diretor, que é o Conselho das Cidades. E o Conselho das Cidades que interage, porque o plano diretor ele é participativo, ele é democrático. Isso é uma característica, um princípio do plano diretor dos municípios, que foi estabelecido isso pela lei lá do Ministério das Cidades, em 2000. Tá? Então, esse plano diretor, que ele é participativo, é democrático, ele tem como fundamento isso, ele determina que se tenha um Conselho das Cidades. E o Conselho da Cidade de Itaperuna, eu acredito que nem exista. Eu não sei se existe. Conversando aqui com o engenheiro Mike, que vai participar ainda agora, logo agora com a gente, no complemento da live, parece que não existe. Se existe, ele não tem o conhecimento e eu também não tenho. Então, fica prejudicado o debate com a sociedade civil organizada. Precisa ter. E aí eu quero fazer um convite a todos os pré-candidatos a prefeito, ou pré-candidatos a vice-prefeito e pré-candidatos a vereador, que venham participar do nosso Conselho das Cidades. Nós estamos aqui em situação de ser pré-candidatos, mas nós estamos como oponentes num pleito eleitoral, mas nós não somos adversários. Tá? Nós todos queremos o mesmo objetivo, eu tenho certeza, que é o bem de Itaperuna, é o progresso de Itaperuna. Então eu convido aqui os pré-candidatos em ordem alfabética. Será que eu vou conseguir saber a ordem alfabética aqui? Eu tinha que ter pedido essa lista em ordem alfabética para não falar aqui prioritariamente ninguém. Mas vou tentar aqui fazer uma ordem aqui lógica. Alfredão, que até quero mandar um abraço, desejar melhoras, que teve aí Covid, espero que já esteja melhor. Alfredão, Coronel Boechat, Cadu e Giane Espanhol, me ajuda aí. Rogerinho, que é nosso vice-prefeito, inclusive. O prefeito, mas aí ele já está como prefeito. Rogerinho também vai participar, acho que como vice-prefeito também. Rogério Garcia. Eu já estou aqui me voluntariando. E os pré-candidatos a vereador. Vamos montar o nosso Conselho das Cidades, porque todos nós queremos o bem de Itaperuna. Não importa quem vai ganhar a eleição. A eleição, para mim, é só o meio para a gente alcançar o objetivo, que é o sucesso, é o progresso da nossa cidade. Então vamos trabalhar para um Itaperuna melhor. E isso é o objetivo. A população vai eleger alguém, mas se todos nós tivermos com o mesmo foco, a população já está ganhando. Nós já estamos fazendo um trabalho, já estamos contribuindo para o progresso de Itaperuna, fazendo um trabalho de oferecer sugestões, de alguma forma contribuir para o plano diretor ou para a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. Então faço esse convite. E outra coisa, quero deixar aqui o espaço, o convite
para participarmos de lives aqui. Todos os pré-candidatos são meus convidados para a gente debater aqui ideias, sugestões e a gente achar o melhor caminho, tá bom? Considero todos aqui com respeito, que somos oponentes, mas é para crescermos como uma cidade, tá? Somos oponentes, mas não somos adversários, muito menos inimigos, tá? Então agradeço aqui a compreensão e peço mais uma vez aqui a participação na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a população em geral e no Conselho das Cidades para todos os pré-candidatos, seja a prefeito, vice-prefeito ou a vereador. E me desculpe se eu esqueci o nome de alguém, verifica aí para não esquecer o nome de nenhum pré-candidato a prefeito, porque são 8, se eu não me engano, tá? Prefeito Dr. Vinícius, tá? Que eu não citei o nome, eu acredito que eu não tenha citado o nome. Então, Coronel Bechá eu falei já, tá? Então, beleza. Beleza. Então, estão todos convidados, tanto para a gente ir na lei, na audiência pública, é dia 29 desse mês agora, segunda-feira, 29 de junho, às 3 horas da tarde, 15 horas, tá bom? Bem, meus amigos, fala um pouquinho agora sobre vocês, sobre a Elite Gel. Qual é o trabalho que vocês estão desenvolvendo? O que vocês estão procurando desenvolver? Que tipo de ajuda vocês podem dar para a pessoa que quer construir ou que quer fazer seu georreferenciamento na sua propriedade? Explica um pouquinho sobre isso aí. Fala suas redes sociais para as pessoas seguirem vocês. Então, a nossa empresa, a Elite Gel, é a empresa de cartografia, topografia e geodésia. Nós trabalhamos com georreferenciamento de imóveis rurais, georreferenciamentos de zoneamento, fazemos levantamento, loteamento, produção cartográfica, que é a elaboração de mapas cartográficos, planta também topográfica em AutoCAD. A nossa empresa tem 3 meses, a gente acabou de criar. E o nosso intuito era também dar mini curso também, principalmente para as escolas. Perfeito. Tanto minha quanto a dele. A nossa ideia é de ensinar cartografia. Muito bom. No ensino médio, né? Porque às vezes as pessoas não sabem o que o engenheiro agrimensor e cartógrafo faz. E é uma profissão muito legal, tipo, eu pelo menos gosto, né, da minha profissão. Sim. E é interessante porque tem um projetinho que a gente está fazendo agora de elaboração em 3D, que você consegue fazer o desenho da curva de nível numa folha e tem um aplicativo. Aí você mostra para a criança como é que fica uma curva de nível. Que legal. Então a gente gosta muito dessa parte também social, de trabalhar com isso. E a gente queria oferecer isso também para as escolas aqui. Que bom, Itaperuna, que bom. quem Excelente sabe, projeto, né? Quem sabe. Se Deus quiser, vai conseguir sim. Itaperuna precisa, eu tenho falado sobre isso, de termos no colégio, nas escolas, né? Essa introdução ao empreendedorismo, né? A profissionalização, tá? Então isso é extremamente importante, porque a gente começa a formar cidadãos justamente na primeira infância, né? Então é muito importante esse tipo de interação, tá? Da área profissional com as escolas, tá? Agora, passa pra gente aqui rapidinho pra gente concluir, antes de vocês falarem de redes sociais de vocês, o mapa aqui do plano diretor, o zoneamento. Você consegue colocar pra gente aí, pro pessoal dar uma olhada, como é que está no plano diretor? Só pra gente ter uma ideia, a gente poder dizer mais ou menos o que é ali no mapa, como seria Itaperuna hoje para o plano diretor, o zoneamento urbano. Dia 29, tá? Enquanto entra dia 29, segunda-feira, a audiência pública, tá bom? De discussão sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. Olha só, esse mapa aí que a gente está vendo foi o primeiro plano diretor que Itaperuna fez em 2007. Tá? Ele é um mapa aí bem colorido, com as áreas ali ó, em vermelho. Você consegue ler aí? Em vermelho é a zona de média densidade, né? Isso. As áreas zona residencial. Zona residencial de média densidade é a em rosinha ali, ó, em vermelho claro, que vai da SEAB até lá o João Bedin. Essa parte amarela, que é Vinhosa, Niterói, Fiteiro. São zonas de baixa densidade. São as zonas de baixa densidade. E as laranjinhas são as zonas de média densidade.
a laranjinha ali que eu chamei de rosa. Isso, e o vermelhão ali do meio é a zona central, é o centro da cidade. É o centro da cidade. Tá? Isso daí é a área, e aquela área laranja lá do canto é a área de residencial de ocupação restrita, né? Isso, que é a área em torno do aeroporto ali. Beleza, isso aí é o mapa que tinha, o verdinho é zona de... recuperação ambiental ou zona de proteção ambiental. Exatamente. Então esse mapa aí de 2007, tá? Do nosso primeiro plano diretor de Itaperuna. Aí em 2017 ele foi obrigado a revisar, de 10 em 10 anos ele é obrigado a revisar. É um outro mapa que a gente vai colocar na sequência. Tá? Ele não está tão colorido, ele está mais simples, fica melhor para a gente entender. Assim, fica mais simples da gente entender e a gente vai explicar a diferença entre a zona de média densidade para a zona de baixa densidade. Tá bom? E a zona central. Dia 29/6, segunda-feira, audiência pública de discussão das diretrizes da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021, às 15 horas da tarde. Todos estão convidados, todos têm o dever de acompanhar. Tá? Então, esse outro mapa aí, ó, agora, ele está mais simples da gente entender. A parte em azul é a parte de ocupação de média densidade. A parte em rosa é a parte de ocupação de baixa densidade. E no meio tá branquinho ali, talvez não esteja dando para perceber bem, porque o rosa é bem clarinho, mas no meio é branco, que no outro mapa estava bem vermelho, que é a zona central, é o centro da cidade ali, propriamente dito. Tá? O que acontece? As partes em verde não é que não tem mais a área de proteção ambiental, é que ele foi contemplado num outro mapa. Ele saiu desse mapa aí, porque esse mapa aí é de zoneamento de ocupação residencial. O que a gente achava, a gente discutiu a respeito, que talvez fosse interessante manter nesse mapa aquelas áreas de proteção para poder a população enxergar num mapa só. Mas tem num outro mapa e, pelo que eu procurei aprofundar, saber, essa área de proteção ela foi até mais considerada nesse outro mapa, tá? Então não diminuiu a proteção, nem diminuiu as áreas. Ela só não está desenhada e não está ilustrada nesse mapa. Mas a diferença entre a área de média densidade, que é a parte em azul, para a área a zona de baixa densidade, você explica para a gente, por favor, Gabriel ou Graziela, vocês podem explicar? A maior diferença citada no plano diretor só foi a questão da divisão dos lotes, né? Na média densidade, por exemplo, se eu não me engano, era 280 metros quadrados o lote, e de baixa densidade, 260 metros quadrados. Testa de 8 metros no baixa densidade e testa de 10 metros no média densidade. Essas foram as maiores diferenças. 280, o lote menor, no média. No média densidade e no baixa densidade, 260 metros quadrados. 20 metros de diferença. 20 metros de diferença. A questão é... E a testa? A testa 8 metros. 8 metros baixa densidade, 10 metros no média densidade. 20 metros de diferença, metros quadrados de diferença da área, e 2 metros de testa menor. Um com 10, outro com 8. O outro com 280 na média e 260 na baixa densidade, certo? Exatamente. Tá, isso daí é a diferença básica da metragem do lote. Mas isso tem um porquê, não tem? Então, na teoria, no que o plano diretor explica, é por questões da fisionomia das regiões de baixa densidade. Regiões de baixa densidade, né? Toda a estruturação, pelo que eu entendi do plano diretor, existe já os lotes nesses formatos. Existe uma organização de seus lotes de 200. Mas, assim, isso aí tem um porquê, assim, porque, assim, essa área que é de baixa densidade é uma área mais antiga da cidade, né? Foi onde a cidade exatamente começou. por isso. Exatamente por isso. Isso, então tem uma estrutura menor, dimensionamento das redes pluviais, rede de esgoto, já é para uma densidade menor, né? Então não é tão propício ter uma densidade maior nessa área que seria de baixa densidade. Muito provavelmente tem essas áreas com densidade maior. Muito provavelmente tem. Esse é o estudo que a gente propõe no plano diretor. Porque o que acontece?
O ideal é que fosse baixa densidade nessas áreas, mas na prática Não é baixa densidade. não é baixa densidade. É alta, médio para alta densidade, ali naquelas regiões. E é isso que dá justamente Essa confusão. essa distorção Isso. da gente entender o plano diretor e também, inclusive, propicia inundações, dificulta até a parte de regularização e tudo mais, não é isso? Exatamente. Isso aqui dá a distorção que eu vou entrar no assunto agora com o Mike Monteiro. Bacana, muito obrigado por esclarecer para a gente esse mapa melhor e aprofundar esse estudo. A gente pode voltar a fazer uma live ainda sobre essa questão do plano diretor, tá? E sobre a área de vocês especificamente, que é... Como é que é? Fala pra gente. Engenharia de agrimensura e cartográfica. Agrimensura e cartográfica, porque a gente está falando justamente do mapa, do zoneamento e tudo mais, então a gente pode aprofundar dentro da área de vocês. Inclusive, eu cheguei a fazer o mapeamento do Covid-19. Até minha professora, a Tereza, até falou ali. A gente publicou, né, na nossa rede e a gente fez o histograma, né, mostrando a comparação entre o início do mês de junho e a metade, que foi até o dia 15, né? A gente pegou esses dados, esse ensinamento foi muito grande, a gente mostrava essa diferença. Perfeito. A gente chegou a fazer isso também, que aí ela até tá falando desse mapeamento que a gente tinha feito. Muito bom, foi até a gente falando no início da live, eu tenho sempre informado, estou sempre atualizando a situação para que a população tenha essa consciência. E esse seu estudo é muito bacana. Se você quiser depois, eu posso postar nas minhas redes sociais também sobre o seu estudo para a população saber. Se puder a gente atualizar ele, porque você fez uma fotografia de um determinado momento, né? Sim, eu fiz um mapeamento de determinado momento, fiz análise de histograma também mostrando, né, o crescimento, né, e a diferença entre os recuperados e aqueles que não estão, e tem também, eu acho, casos de monitorados em casa também. Sim, exato. Aí eu coloquei também, a gente colocou isso também, a gente colocou esse parâmetro de comparação. Perfeito. Mesmo. Então eu agradeço, se você quiser, eu posso postar nas minhas redes sociais e a gente interagir. Fala as redes sociais de vocês para o pessoal poder seguir. Então, a gente está no Instagram, EliteGel2020, EliteGel2020. A gente está também no Facebook, também EliteGel2020. Muito bom. E o nosso site é www.elitegel.com.br. Para quem quiser sempre ver, a gente ver os artigos que a gente publica, porque a gente coloca as coisas também sobre o meio ambiente, área de preservação ambiental, como que você faz o cadastro do CAR, que é o cadastro rural. Então a gente sempre está explicando às pessoas. Muito bem. Quem precisar fazer lá o seu georreferenciamento da sua propriedade rural ou a cartografia do seu terreno, pode procurar vocês, não é isso? Pode procurar a gente está à disposição. Então, muito obrigado, tá, pela participação aqui, foi muito importante. E a gente volta a falar aí numa outra oportunidade, de repente, de aprofundar mais esse assunto, tá bom? Tá bom. Obrigado a você também pela participação. Obrigado, até logo. Então, vamos seguir aqui a nossa live sobre o Plano Diretor de Itaperuna. Lembrando aqui da audiência pública, dia 29 de junho, segunda-feira agora, audiência pública de discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. Estou aqui com Mike Monteiro, engenheiro civil, professor de projetos no curso da Randon, aqui em Itaperuna, projetista, e queria aproveitar aqui e solicitar que você se apresente, Mike. Fala um pouquinho aí, você é de Itaperuna, nascido e criado, mais um talento da nossa terra. Boa noite a todos, meu nome é Mike Monteiro, eu sou engenheiro civil
como o Eugênio falou, nascido e criado aqui em Itaperuna. Estamos atuando aqui no mercado de trabalho, né? Vendo todas as situações aqui de Itaperuna, e o Eugênio que convidou para fazer um debate, né, Eugênio? Exato. Sobre as questões do plano diretor de Itaperuna, né? Exatamente. O Mike é atuante aqui, é militante, faz projetos aí para uma série de empreendimentos. Eu já conheço, já vi algumas vezes, tive a oportunidade de conhecer o trabalho dele, justamente aí caminhando para ver aí sobre loteamentos e tudo mais. E é uma pessoa que conhece profundamente o plano diretor de Itaperuna, até porque na prática ele aplica, né, o plano diretor e também convive com as dificuldades de regulamentação ou de adequação do plano diretor, porque a gente tem um plano diretor que é um plano, como já diz. E na prática, muitas coisas às vezes acontecem um pouco diferente do que foi planejado. Então, é sempre esse vai e vem, né? É uma interação constante do planejamento e da prática com a sociedade, que tem que ter a consciência do que a gente quer como um todo, como uma sociedade, como uma cidade, e tem que ter a consciência e aplicar da melhor forma o plano diretor. Mas às vezes acontecem as distorções, né? E aí volta para o plano diretor para replanejar, readequar e poder a gente ter aí uma harmonia entre o que foi planejado e o que está acontecendo aí no dia a dia, né? E a gente poder evoluir como cidade. Então fala pra gente um pouquinho, Mike, nessas suas andanças aí, como militante da engenharia civil em Itaperuna, o que você tem encontrado assim de distorções, de dificuldades, tudo mais? A gente já conversou um pouquinho. O que acontece? O nosso plano diretor ele não tem uma diretriz muito bem definida em alguns pontos, né? Fica um pouco abrangente demais, né, em alguns aspectos. E causa até, como o nosso colega falou anteriormente, causa diversas interpretações, né? E muitas das vezes ocorrem os problemas da fiscalização, né, como eu tinha conversado. A questão da densidade mesmo da população, né, do zoneamento, isso interfere completamente no nosso estudo, já que a gente visa fazer uma construção, algum local apropriado, e ali a gente não tem nem o básico, né? O saneamento, a parte de elétrica, né, do fornecimento de energia. Não consigo também, geralmente, uma boa distribuição dos lotes de terra, fazendo assim com que as construções sejam cada vez mais irregulares, não tendo um propício de uma qualidade de vida melhor na região de Itaperuna, né? Uhum. Então, a partir disso, o que a gente enfrenta? Enfrenta problemas de fiscalização, enfrenta problemas de legalização dessas obras. Mas né? Explica pra gente, esse problema de fiscalização que você quer dizer é o quê? De não ter a fiscalização? Exatamente, às vezes a gente ocorre uma falha nessa fiscalização, porque esses próprios loteamentos, eles não são demonstrados para o município. Então o município acaba perdendo uma qualidade, né, e acaba gerando aquela grande densidade de população no local indevido, né, onde muitas das vezes não é propício à construção. Então Sim. Isso interfere tipo o que a gente estava falando, na área às vezes de que seria o propício, seria uma baixa densidade. Sim, acaba se tornando uma alta densidade. Acaba se tornando uma média ou alta densidade. E aí você não tem uma qualidade de vida, né, boa, propícia para aquilo. Então essa fiscalização, tanto da parte do governo, né, da prefeitura, ela teria que ser um pouco mais intensificada para que não só nós, profissionais da área, possam ajudar e auxiliar. Como você falou, tem muita gente que não sabe nem que existe um plano diretor para a cidade. Sim. Então, essa informação ela deve ser melhor levada à população, a fim de que ajude eles, não queira ter mais uma taxa, mais alguma coisa, mas para ajudar a população e a cidade a se organizar melhor, né? Com certeza, com certeza. E todos nós temos a obrigação de participar, porque o nome é Plano Diretor Participativo. Sim. Ele tem um princípio de ser democrático. E a partir do momento que a gente participa e se compromete com aquilo, a gente entende o que o todo quer, qual é o plano, a gente de alguma forma está comprometido já está, né? A gente está mais do que envolvido, a gente está comprometido, porque a gente enxerga o todo e fala, poxa, por que eu não vou seguir uma coisa que eu mesmo idealizei e eu quero o meu imóvel regularizado, porque a prefeitura tem que fiscalizar, não é para perseguir, não é para prejudicar, ao contrário, é para beneficiar, porque se o imóvel está regularizado, todo mundo quer um imóvel regularizado. Todo mundo ganha, né? O imóvel estando regularizado, ele vale mais, porque ali passa a ter uma construção, não é um terreno. Com certeza. Né? A construção vale mais. Na hora que você vai vender,
primeiro para vender tem que estar regularizado, senão não consegue pagar lá o imposto e tudo mais, não é isso? Sim, com certeza. E não consegue fazer a transmissão do bem, tudo correta. E aí o maior ganho, que é ter o patrimônio, consolidar o patrimônio ali do cidadão. Então, a fiscalização é importante para beneficiar eu acho cidadão, que a qualidade não de vida, né? Eu acho que a qualidade de vida que melhora é que a gente fala da questão do saneamento, principalmente, né, que é a parte básica. Se você não tem um loteamento totalmente regularizado, né, pela prefeitura, como é que essa fiscalização, como é que essa legalização dos bens básicos, que é, no caso, o próprio esgoto, você não tem um esgoto adequado, você não consegue nem ter uma energia boa naquele local, você não tem asfalto, que é a pavimentação, então Sim. nada consegue chegar ali. E aí, muitas das vezes, ocorrem os problemas do meio ambiente, que você está invadindo um local de um córrego, às vezes um local que ali tem inundação, está passando algum ponto ali, e aí ocorrem problemas de meio ambiente, problemas de saúde, né? Ali aquela região fica com um saneamento ruim e gera problemas de saúde. Então vai acarretando, né, um efeito dominó, né, em toda a região. Assim, quanto mais a gente tem um saneamento básico bem feito, você diminui a necessidade do investimento na saúde. Sim. Né? Porque é diretamente proporcional, né? É a qualidade de vida, né, que eu sempre tô falando aqui continuamente. Exatamente. Né? A gente tem uma construção num local adequado, de forma adequada, de forma regular, você tem menos riscos de várias outras coisas, de vários problemas, né? Exato. Então aí o que acontece? Então os loteamentos, eles têm que ser legais, né? Tem que ser legalizados. Não adianta a pessoa fazer o loteamento ali de forma irregular, achando que está fazendo um bom negócio, e aí depois vai ter lá uma rua que não está calçada, um saneamento básico que não está dimensionado corretamente, que aí quando tem lá a chuva, o esgoto volta para dentro da sua casa. Com certeza. Não é isso? Que a gente fala também agora da qualidade da construção, como o nosso colega Gabriel falou, cada casa que é regularizada, né, ela visa nós engenheiros, quando vamos projetar uma casa, ter uma taxa de ocupação dessa casa. Sim. Não só a taxa de ocupação, como a taxa de permeabilidade da casa. Cada construção do terreno, né? Então, esse terreno ele tem que ter uma área construída referente ao zoneamento. Né? Exatamente. Cada zoneamento tem uma porcentagem de taxa de ocupação. Sim. No caso da de média e de baixa ocupação, são geralmente 80%, tá? De 60% a 80%. Só nos grandes centros que 100% é ocupado. Mas a gente ocorre os problemas que os nossos colegas aí falaram, que 100% da ocupação, você não tem local de escoamento de água. Então, para onde que vai essa água quando chove, quando há uma precipitação? Né? Você não tem um local de escoamento correto. E a nossa Itaperuna, infelizmente, a gente fez bastante obra que causou bastante transtorno aqui na nossa cidade, né? Que são as galerias pluviais, não conseguem dar conta de todo esse trabalho, né, que tem. Então, a gente fazendo uma construção regular, né, que tem a sua permeabilidade, que a água passa ali para o solo, e você não tem tanto problema de acúmulo de água, né? Então, você consegue ter menos problemas de enchente, né? Sim. Entre outras coisas, né? Isso aí. O pessoal está participando aqui bastante. Tereza foi sua professora? Eu sou professora também. Sua professora também? Professora também. Está participando aqui, ó, bastante aqui, ó. E as calçadas? Tipo montanha-russa. Aí nós vamos falar do plano diretor, que ele aborda muito essa questão da acessibilidade. Eu acho essencial aqui em Itaperuna. Acessibilidade. Porque você pega bem uma calçada hoje, você tem um morro, né? O pessoal não quer nem saber se tá ali, quer botar o carro na garagem, né? Então, essa parte da acessibilidade, ela tem que ser fiscalizada. Os meus projetos, todos são visados com rampas. E não é rampa, né? Igual montanha-russa. Isso. Né? É uma inclinação adequada ali para aquele calçamento. As pessoas não respeitam mais isso. E quem que vai, né, falar assim, olha, esse projeto tá ok, né? São os fiscais da prefeitura. Então, a gente sempre bate para que tenha uma fiscalização de uma forma correta, né? Que tenha profissionais para poder atender essa população também. Perfeito. Né? Olha só, eu tenho que aproveitar aqui e vai falar, o Luiz Carlos da TV Itaperuna, um abraço, Luiz Carlos. Ele está reforçando aqui, ó, que devido ao Covid,
tá? Devido a essa pandemia aí que a gente está tendo, a audiência pública do dia 29 ela vai ser com portas fechadas, mas ela vai ser transmitida ao vivo pelo Facebook da Câmara de Vereadores. Então vamos assistir, todo mundo assistindo ao vivo no Facebook, dia 29/6, às 15 horas. E reforço aqui, vamos montar o Conselho das Cidades, os pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito. Eu estou aqui convidando para que a gente possa fazer parte do Conselho das Cidades e pré-candidatos a vereador também, tá ok? Vamos participar, já que nós somos lideranças, que somos pessoas interessadas, somos voluntários para fazer o bem para a nossa cidade, para poder a gente estar fazendo essa ponte, né? Essa interligação entre o poder público e a população. Vamos participar do Conselho das Cidades para a gente contribuir e trazer as demandas da população para o debate do plano diretor e da lei de diretrizes orçamentárias. Beleza? Um abraço mais uma vez aqui ao meu pré-candidato a vice-prefeito, professor Godoy, que está comigo aí nessa caminhada junto ao PRTB, o nosso partido que abriu mão dos recursos, tá, do fundão eleitoral para a gente fazer o nosso trabalho de uma forma, uma campanha, uma pré-campanha ainda agora, pré-campanha honesta, legítima, digna e que a gente possa contribuir. Já estamos contribuindo, professor Godoy, estamos lá no Conselho das Cidades. Tenho certeza que a gente vai poder contribuir junto com os demais pré-candidatos. Mandar um abraço para todo mundo que está participando aqui. Jacir Albino, Lucas Valeriotti, pré-candidato a vereador também. A Tereza Cristina Bandoli, que é professora aqui dos nossos engenheiros. Douglas Duarte, Matheus Mendes, Luiz Carlos, Juliana Teixeira, minha irmã, um beijo. Minha família me apoiando sempre, família é a base de tudo. Mariângela Medeiros, Rosimara Marcolongo, Andréia Gabriel, muito obrigado pela participação de todos. Mike, meu amigo, então, agora falando sobre essa situação de fiscalização. A fiscalização da prefeitura, então, é um aliado para o progresso da cidade e é um aliado para a pessoa, o proprietário do imóvel. Sim, com certeza. A gente pensa sempre que a fiscalização é uma coisa que vai fazer mal para a gente, né? Uhum. E nem sempre ele tem essa intenção. A fiscalização, nada mais, ela garante que a lei seja cumprida. O plano diretor, ele é abrangente, ele é muito lindo no papel. Agora a gente tem que executar ele, né, da forma prática, fazer com que todos os moradores tenham essa consciência, tenham essa preocupação de seguir essa lei, né, e fazer com que a qualidade do município melhore. Então a gente até pensa, né, a gente estava debatendo sobre isso mais cedo, projetos, né, sociais que façam que as escolas, as faculdades, né, ajudem, né, todas as pessoas que não têm condição Sim. a poder adquirir a legalização da casa, Sim. a ter mais instrução, porque muitas das vezes as pessoas não têm essa instrução, né? Então essa participação tanto da prefeitura para envolver, né, as nossas faculdades aqui, nossas instituições de ensino, de uma forma a agregar, né, toda a população. Sim, eu venho sempre falando, a iniciativa tem que ser um tripé, né, um apoio, né? É o poder público, a iniciativa privada e as ONGs. Que aí você, então, somando tudo, você Exatamente. Consegue fazer com que todo mundo saia ganhando, né? A ideia aqui não é só fiscalizar e bater na população. Na verdade, é conscientizar a população. É justamente o contrário. E ajudar, fazer com que todo mundo tenha a sua casa legalizada de forma regular, a ter uma condição de vida melhor, né? Eu acho assim, é importante a gente ter consciência do seguinte: democracia é a gente defender a maioria, porque é o voto, quem ganha no voto é a maioria. E a maioria infelizmente, são as pessoas de menor poder aquisitivo. E essas pessoas de menor poder aquisitivo é que, na maioria das vezes, têm dificuldade de regularizar seu imóvel. Ou porque não tem acesso à informação, ou porque as taxas são altas, ou por uma série de motivos. Então, você tocou num assunto importante da conscientização, de mobilizar universidades, poder público, né? E fazer aí, às vezes, um trabalho, uma força-tarefa para regularizar os imóveis e tudo mais, contribuindo, ajudando, até com um trabalho assistencialismo, sei lá.
Mas eu ia te perguntar exatamente isso. Diante da realidade, porque o plano diretor, como a gente falou, é um plano, ele é dinâmico, ele vai e volta. A gente faz o plano, a população participando, mas aí, na realidade, às vezes, na prática, não consegue. E aí, o que a gente pode fazer? A gente replaneja, adequando à realidade. Sim. Né? Então, essa ideia que você comentou aí, como seria mais ou menos aí uma possibilidade de a gente adequar o plano para o ano que vem, porque ele é dinâmico, ele tem que evoluir, tem que ser feito um novo plano diretor, talvez no próximo governo, isso seria o ideal, você concorda comigo? Eu concordo. Está na hora da gente fazer, porque foi feito em 2017, mas já foi feito porque estava estourando o prazo, e talvez hoje em dia já esteja necessitando fazer outro, e talvez esse de 2017 não tenha sido aplicado. Né? Na prática. A gente precisa de uma abordagem, no caso, duas abordagens, uma abordagem um pouco mais técnica, mas mais detalhada em alguns pontos que ela não aborda, né? O plano diretor ele fica muito abrangente quando você fala de dimensões, né, em algumas coisas. Então você fica sujeito à aprovação de alguns projetos na prefeitura que de fato fica muito abrangente, fica a interpretação de quem está fiscalizando. Então a gente sempre tem que deixar de forma que a realidade, né, transformar a nossa realidade hoje e passar aquilo para o papel de forma mais organizada, né, a fim de atender às normas vigentes, tanto da NBR, quanto do desempenho, né, no norma de desempenho, e atender às normas do município. A gente pode fazer essa seguinte questão: a análise do plano diretor, a gente fazer uma melhora nesses pontos a fim de facilitar a legalização da casa, né? Sim. A fim de que essas taxas sejam cumpridas de uma forma um pouco mais parcelada, né? Flexibilizar. Flexibilizar. Né? A palavra acho que é essa, né? Flexibilizar. Perfeito. Essa construção de forma que consiga ser legalizada, né? Sim. Que vamos supor, alguém constrói uma casa, ele nunca vai conseguir legalizar ela por fins contratuais, por não ter construído de forma correta. Então, o que deve ser feito nessa fase? Eu vou ter que derrubar a casa e fazer ela de novo. Então, não tem como. Sim. Então, como fazer isso? Determinado ano, quando não era vigente, ela passou, né? Como é que faz? Vamos melhorar, vamos estudar. Sim. Uma questão que me deixa um pouco assim preocupado é, por exemplo, o dimensionamento das redes pluviais e rede de esgoto. O saneamento básico, que acho que é o que você está em cima aí falando, é o principal. É a pessoa poder ter ali uma boa qualidade de vida, não ter aí um problema de saúde e tudo mais. Então, seria uma solução, talvez, a gente prever aí algum benefício, alguma flexibilização para legalizar quando a pessoa tiver uma fossa séptica, por exemplo, no seu imóvel? Sim, dependendo da situação, isso é super viável. Nas partes rurais, o governo até fez um programa, né, de fossa séptica, ajudou, deu vales, né, para as pessoas que fazem teve fossa incentivo, teve incentivo, o investimento, né, do governo. O investimento era uma coisa baixa, né, e todo mundo conseguiu ter acesso. Na verdade, essa fossa séptica era a ideal que a gente fala, né, porque tem vários modelos e essa filtrava toda a parte de esgoto para voltar mesmo para o solo. Então, uma coisa bem bacana que dá para ser estudada, é uma né, solução, essa questão então. do saneamento, dá para ser uma solução. Eu Certo. acho que além dessa questão do saneamento, você fazer uma legalização do ambiente, né, do entorno, no caso daquela zona, para que ela não se torne uma zona despreparada para as futuras pessoas, porque a cidade vai crescendo, né, Eugênio? Então a gente vê para onde mais vai crescer, para onde mais vai. Então aquela zona, teoricamente, que hoje não tem tanta população, a gente pode citar mesmo Avaí, que eu tenho obras por lá. Há 6 anos atrás ela não tinha a quantidade de casas que ela tem hoje. Sim. E ainda, mesmo com esse crescimento, não tem calçamento em várias dessas ruas. Pois é. Por que não tem? Por que a gente não consegue ter um saneamento ali legal? Porque ali não foi mapeado de uma forma correta. Então a gente deve precaver essas casas, essas habitações, de forma que não só o terreno fique legalizado, mas que a gente consiga dar acesso às pessoas a terem uma qualidade de vida boa devido ao programa, né, do governo. Muito bom. Eu acho que isso daí fica aí a dica, né, a solicitação para que o poder público enxergue esses loteamentos, essas áreas onde muitas das vezes não foi aí
seguiu todas as normas, mas está lá agora a população morando. Apesar do plano diretor ter sido de uma forma, seguiu por outro caminho, e a gente não pode deixar as pessoas agora à margem. A gente tem que poder contemplar essas pessoas na gestão pública, fazer o calçamento, ver a questão da iluminação pública, porque a companhia de energia chegou lá, não chegou? Chegou, com muito custo, mas chega, né? A companhia chegou lá. Então, às vezes o morador lá, o proprietário lá, poderia ter essa dificuldade de ter energia elétrica. Isso inviabilizaria a ocupação do imóvel. E se ele tivesse com o imóvel irregular, ele ia pedir auxílio na prefeitura para solicitar a companhia de energia elétrica. De todos, né? A chegar. Mas a companhia de energia elétrica chegou e já viabilizou a moradia dele. Agora a gente tem que chegar com a estrutura do poder público, fazer o calçamento, flexibilizar para que ele possa ter ali um saneamento básico, ou seja, com fossa séptica, ou se tiver alguma capacidade do município, interligar o imóvel dele na rede de esgoto, se tiver próximo. Então, fazer esse trabalho, né? Esse trabalho é de via de mão dupla entre o contribuinte, que ele é um contribuinte, e o poder público. Contemplar todo mundo. Analisando isso, que a gente tem que fazer aí um trabalho democrático, tá? Preservando a maioria, né? Contemplando a maioria, mas prestigiando também as minorias. Então, a maioria é a população que às vezes tem o menor poder aquisitivo. E essa população, muitas das vezes, está com seus imóveis irregulares. Temos que fazer uma força-tarefa, um mutirão, com faculdades, estagiários, funcionários públicos, já que tem aí os arquitetos da prefeitura, os engenheiros, para que possa resolver esse problema. Todo mundo ganha, é o trabalho do ganha-ganha. A prefeitura ganha recursos porque passa a ter um IPTU, uma taxa que recebe. O proprietário ganha porque seu imóvel se valoriza e ele fica com condições ali de melhor qualidade de vida, tá? E o imóvel dele valoriza. Então todo mundo sai ganhando. É isso que a gente tem que trabalhar, fazer aquela corrente, a velha corrente do bem. Tá bom? Quero aproveitar aqui e agradecer mais uma vez, a gente já está chegando ao final, Mike. Agradeço a sua participação, agradeço a participação de todas as pessoas que estiveram conosco. É pouco tempo para a gente falar de um assunto tão importante. Eu vou aqui reforçar mais uma vez, dia 29/6, segunda-feira agora, audiência pública que será transmitida pelo Facebook da Câmara dos Vereadores, será com portas fechadas por causa da pandemia, como bem me lembrou aqui o Luiz Carlos da TV Itaperuna, que também transmite as sessões da Câmara todas as segundas e quartas-feiras pela TV Itaperuna, em horário extraordinário. Também tem a transmissão ao vivo pela Câmara, pelo Facebook da Câmara de Vereadores. Agradeço aqui a participação de Alexandre Boechat, de Maria de Fátima, pré-candidata a vereador, também pelo PRTB, Maria de Fátima Costureira, Itaperuna, Elinho Silva, professor Nivaldo Godoy, professor Godoy, pré-candidato a vice-prefeito junto comigo na chapa pelo PRTB, o único partido que abriu mão, que renunciou do fundo eleitoral. Estamos fazendo uma campanha sem recursos, vamos fazer aqui um trabalho de contribuir para o município. Muito obrigado pela participação, professor Godoy, meu irmão. Marquinhos de Retiro, vereador Marquinhos de Retiro, está aqui conosco. Um abraço, Marquinhos de Retiro. Maria Alcídia Mérida Machado. Dr. Roosevelt Bauer, um abraço, Dr. Roosevelt. Obrigado pela participação. Vilma Vieira Freire Oliveira. Muito obrigado, dona Vilma. E é isso. Tem aqui outras pessoas, peço desculpas por não ter conseguido aqui falar todo mundo, o nome de todo mundo. A participação de vocês é fundamental, é muito importante. Eu vou responder a cada comentário ou cada pergunta após a live. Eu vou aqui acompanhar, que eu sempre faço isso. E quero aproveitar aqui e pedir ao Mike para falar suas redes sociais, Mike, para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Quem estiver precisando fazer um projeto de construção civil, uma casa, um prédio, um condomínio, é só falar com você, não é isso? Só falar comigo. Estamos aí atendendo a região toda, tá? Meu nome lá no Instagram é @Mike Monteiro, Mike Monteiro C, tá? Facebook também Mike Monteiro, só chegar lá e ver os trabalhos que a gente faz.
Tem lá foto dos trabalhos? Foto dos planos? trabalhos, postagem lá, posto todo dia lá os trabalhos. Muito bem, muito bem. Minhas redes sociais, Eugênio Veloso Oficial, no Instagram, no Facebook, Professor Godoy, deixa eu ver aqui, que eu sempre me confundo, @Prof. Godoy no Instagram, não estou conseguindo achar aqui, mas é isso, não é? @Prof. Godoy no Instagram, no Facebook, Nivaldo Godoy, e tem a página também que é Professor Godoy. Sigam, comentem, curtam, compartilhem, estamos às ordens, façam perguntas, interajam conosco, que vamos ter um imenso prazer em responder as perguntas e interagir, e aceitamos sugestões, estamos aqui humildemente aprendendo dia a dia, tá bom? Então, reforço aqui mais uma vez, Conselho das Cidades, todos os pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereador, todos os pré-candidatos, vamos compor o Conselho das Cidades, e convido também os engenheiros, Graziela, Gabriel Genovez, Graziela Genovez, Gabriel Genovez, irmãos, talentos de Itaperuna, engenheiros de agrimensura e cartografia, Mike Monteiro, engenheiro civil de Itaperuna, convido vocês a participarem também do Conselho das Cidades. E segunda-feira, dia 29, pelo Facebook da Câmara dos Vereadores, audiência pública de discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos falar aqui junto um salve Itaperuna, para a gente encerrar nossa live. No 1, tá? Vou falar 3, 2, 1, salve Itaperuna, tá bom? Tem que combinar para dar certinho. Então vamos lá. 3, 2, 1, salve Itaperuna!